Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan, nordestino, do estado de Alagoas, da cidade de Palmeira dos Índios. Moro em São Paulo aqui desde 1986. Gostaria de contar um pouco da minha história. Quando eu cheguei aqui no Nordeste, quando eu cheguei aqui em São Paulo do Nordeste, em 1986, foi logo no início do governo Sarney, que na verdade, o Sarney, ele foi o vice do Tancredo, e como o Tancredo ele veio a falecer devido à doença que lhe ocorreu, e então já passei pelo governo Collor também, que foi impeachmentado e que veio assumir a pessoa do Itamar Franco. Depois nós tivemos o governo do Fernando Henrique e por fim tivemos o governo do PT que se instalou no poder durante, podemos dizer, 14 anos. E quero dizer para vocês, meus conterrâneos, que o governo do PT, a princípio, tivemos um momento de muita prosperidade. Isso é fato, não podemos negar. Só que o que aconteceu com Lula, ele se perdeu no meio do caminho. Ele teve tudo para ser um bom presidente, para ser um dos melhores e gravar o seu nome na história de uma forma muito bela. Só que ele se perdeu no meio do caminho quando ele fez alianças com quem não devia, e aí então se corrompeu, deixando que aqueles que estavam assessorando eles, como é sabido de vocês, o Genuíno, Zé Disseu, Palocci e tantos outros, roubasse o país. Então, quando chegou num dado momento em que não tinha mais recurso para investir em obras sociais, então estourou o quê? A Lava Jato, e se descobriu-se o que? A corrupção que se instalou no nosso país. E aí então veio a crise, o desemprego. Hoje nós temos aproximadamente em média de 14 milhões de pessoas desempregadas, e isso é o que o IBGE diz, mas eu com certeza tenho certeza que é muito mais. Esse número aí é super elevado. Mas voltando um pouco aqui da minha história, quando eu cheguei aqui em São Paulo, apenas eu tinha... Aliás, quando eu vim para São Paulo, eu vim apenas com uma muda de roupa. E na mala eu trouxe um calção, aquele de jogar bola, que os meus conterrâneos sabem muito bem, aquelas peladas de fim de tarde, Eu acho que 2 camisetas, e nem sapato eu tinha. Então eu batalhei muito na vida, trabalhei de tudo que você pode imaginar. Trabalhei de ajudante de caminhão, de servente de pedreiro, trabalhei de açougueiro, trabalhei de tudo. Eu só nunca roubei e nunca tirei nada dos outros. Sempre procurei ter uma vida digna e honesta. E trabalhei como vendedor de lojas, fui gerente de loja e fui batalhando na minha vida. Hoje eu moro na cidade de Louveira, eu sou proprietário de uma loja, e também estou no último ano do curso de Direito. Esse ano eu me formo em Direito e já vou prestar o meu exame de ordem também, com certeza, futuramente serei um advogado. Então, o que é que eu vejo por mim? É os bravos guerreiros nordestinos, meus conterrâneos, que estão aí no Nordeste. Conterrâneos sofredores, conterrâneos que passam necessidades. Quando eu vejo as reportagens aqui dos meus conterrâneos que estão aí, eu choro, derramo lágrimas, porque também passei pelo mesmo que vocês. Morei muito tempo em sítios, como vocês bem sabem o que significa isso,
Aqui o pessoal chama sítio de chácara, e aí no Nordeste nós chamamos de sítio. Trabalhei muito tempo em roça, carpindo, ajudando meu pai. Nós tínhamos aquelas hortas, né, que plantávamos hortaliças, né, verduras, como diz aí, né? E vendi muito na feira, fui feirante, tudo que vocês possam imaginar. Mas, meus queridos conterrâneos, eu cheguei até 3 lojas aqui. Durante o governo do PT, que foi um excelente governo nos primeiros anos, mas o nosso ex-presidente, ele se perdeu no meio da estrada. Quando ele gostou do poder. E um governo, uma pessoa, ele não pode ser eleita pensando no poder, mas sim, ele tem que pensar no povo. É como se fosse um pai com a renca de filhos para cuidar. Essa é a ideia de um gestor presidenciável. Um presidente da República, ele é eleito pelo voto popular do povo e ele tem o dever obrigacional de cuidar da nação em um todo, não em partes. Então, as obras sociais que o PT criou, e uma das mais que pesa aí no Nordeste é o Bolsa Família. Então, eu vejo aí que os meus conterrâneos ficam com medo de perder o Bolsa Família. Mas me deixe falar um minuto apenas do Jair Messias Bolsonaro, o nosso futuro presidente. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que o Messias Bolsonaro, esse homem, ele não é aquilo que pregam a respeito dele. Eu não conheço ele, nunca vi. Jamais eu tive contato com esse homem, mas eu sou uma pessoa que gosta de analisar os fatos, de pensar, estudar a pessoa. E eu fui estudar esse homem. E quando eu comecei a estudar, a princípio, na verdade, eu confesso que eu resisti, tá certo? Porque eu ouvia falar. Então, o que acontece muito é isso. Aí você ouve falar, então você vai enchendo a sua mente, sabe, de informações negativas, e essas informações negativas, nós acabamos fundamentando elas em nossa mente, e aí nós formamos uma imagem de uma pessoa, e não é isso que devemos fazer. O que nós devemos fazer é estudar a pessoa, olhar os seus vídeos, as suas falas e pensar no que ele está dizendo. Então nós tiramos conclusão daquilo que a pessoa diz e aí sim nós podemos formar o nosso pensamento. Nós não podemos pensar com o pensamento das pessoas, de outras pessoas. Esse é o grande problema, meus conterrâneos. E eu tenho certeza que vocês são pessoas inteligentíssimas, porque no Nordeste está recheado de pessoas, sabe, que são batalhadoras, pessoas que estudam, tá? Pessoas, quando não estudam porque não tem condição, mas são pessoas trabalhadoras, sabe, os meus conterrâneos são pessoas de garra, pessoas batalhadoras, homens de bem, mulheres de bem, jovens. Nossa, na minha época de juventude era muito bom. Estar aí mesmo com pouco recurso que tinha era muito bom. São jovens saudáveis que sonham e que pensam. Então eu quero dizer para vocês que não se preocupe com a questão do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família, eu como estudante de direito, eu quero aqui afirmar para vocês, é um direito garantido, tá certo? E constitucional. É lei, o Bolsa Família, ele não pode ser excluído, ele não pode ser tirado, como muitos pregam dizendo que o Bolsonaro, ele vai cortar o Bolsa Família. Não, meus queridos, de jeito nenhum, o Bolsonaro não vai fazer isso. O Bolsonaro, ele vai fiscalizar o Bolsa Família, assim como eu já vi alguns depoimentos de alguns conterrâneos aí, do estado de Pernambuco, Ceará e de tantos outros estado aí do Nordeste, denunciando pessoas que têm condições financeiras de sobreviver e está recebendo o Bolsa Família. Então, o Bolsonaro, ele quer tirar
o Bolsa Família dessas pessoas que não precisam para dar para quem precisa. Eu vi um vídeo de um conterrâneo aqui dizendo que ele ganha R$ 78 de um de Bolsa Família, enquanto tem vereadores, comerciantes, pessoas que trabalham, filhos de fazendeiro, até mesmo fazendeiro, que sabem que vão lá na caixa sacar Bolsa Família. Agora eu pergunto para vocês, isso está correto? É certo isso? Enquanto alguns de vocês aí nem recebem esse benefício. Então, meus conterrâneos, o nosso futuro presidente, ele não quer apenas continuar com Bolsa Família aí no Nordeste, mas também ele quer implementar este Bolsa Família. Por quê? Porque essa é um direito de vocês. Então o que acontece? O Bolsa Família, aí no Nordeste, ele vai ser implementado para as famílias que não têm. Mas a maior ideia do Jair Messias Bolsonaro, o nosso futuro presidente, não é só o Bolsa Família aí para o povo nordestino. Mas ele tem um projeto muito especial. É um projeto de irrigação. E esse projeto ele é desenvolvido no país de Israel. E ele sempre frisa nos seus depoimentos, dizendo que Israel não é nada e tem tudo. Comparando ao nosso país, nós somos um país rico. O Nordeste é um lugar que o que se planta aí nasce. Mas os estados aí estão castigados com a seca. Mas um programa de irrigação aí, vocês vão poder plantar, vocês vão poder ter, sabe, a roça de vocês, poder ter a chácara, a horta, plantar verduras, plantar feijão, arroz, frutas e poder, sabe, ter o dinheiro de vocês. Porque o Bolsonaro ele não está pensando simplesmente em se enriquecer e também ter poder, ser simplesmente um presidente, mas ele deseja fazer aquilo que eu falei no princípio, ser um paizão para a nação brasileira. Porque ele é um homem família, é um homem de bem. Olhe para a família dele como é estruturado, os filhos todos formados. Aí você pode ter recurso, sim, pode ter, mas olhe o início da vida desse homem. Ele é um batalhador assim como você e como eu. E ele está interessado em nos ajudar e não em roubar a nação, como fez o governo do PT, que assaltou a nação, tirou da nação. Parece que ele foi uma pessoa tão bondosa, né? E ele compra as pessoas dizendo que criou 20 milhões de emprego. O que é que adiantou os 20 milhões de emprego se hoje nós temos muito mais do que temos 14 milhões de pessoas desempregadas e ele vai botar a culpa em quem? No governo Temer? Não. O governo Temer é o mesmo governo do PT. Olha para isso, dá uma olhada, pensa nisso. Então eu quero dizer para vocês, meus conterrâneos, que vocês, agora nesse segundo turno, pensem bem, analise bem o candidato, olhe o benefício que ele quer oferecer para vocês. Não deixe que o PT e o governo do PT venham com as mesmas ideias que não vai poder fazer. Se vocês observarem, agora nós temos o quê? Dizia que o governo Bolsonaro não tinha maioria na Câmara. Agora tem. E isso veio de uma forma natural. Eu tenho certeza que o Nordeste vai ser um outro Nordeste, com o Bolsonaro. Agora, se continuar com o PT, vocês podem até continuar recebendo o Bolsa Família, porque é um direito de vocês que nem PT e nenhum outro governo pode tirar. Mas vão continuar do mesmo jeito, sem ter prosperidade na terra. Sem poder plantar, sem poder criar os seus filhos de maneira saudável e também de maneira digna. O Bolsonaro ele tem um projeto de implementar a tecnologia em nosso país. A tecnologia do nosso país é toda importada. Por que eles não investem na tecnologia aqui do nosso país? Porque não é interessante para eles.
Porque quando eles compram de fora os produtos, então eles levam, tá certo? Eles ganham valores para se enriquecerem. Então não é interessante ele pegar o dinheiro que arrecada dos nossos impostos e invistam em tecnologia em nosso país. A tecnologia é o que vai dar prosperidade. Tá certo? É onde os nossos jovens vão poder sonhar, poder desenvolver os seus projetos. Quantos jovens que tem no nosso país aqui que foram embora para outros países, por quê? Porque não tiveram oportunidades. Isso é um absurdo. Então, meus amados, meus queridos conterrâneos, vejam bem, abram suas mentes. Vamos, nesse segundo turno, descarregar os nossos votos em Jair Messias Bolsonaro. É 17, sim. É 17 pelo Nordeste. É 17 pela nação brasileira, pelo patriotismo, pela vergonha. Tá certo? Porque nós estamos vivendo um país vivendo uma inverdade, vivendo na vergonha. Nós temos sido desmoralizados. Nós temos vivido na vergonha porque as outras nações têm olhado para nós de forma vergonhosa, porque com tudo isso que tem acontecido. Você, nordestino, assim como eu, que é família, que preza a família, é Bolsonaro. Você, meu irmão, do Nordeste, pense muito bem nesse segundo turno e vote Messias Bolsonaro para presidente da República e com certeza nós teremos um país totalmente diferente. É a redemocratização brasileira que está nascendo, um novo Brasil. Porque, como diz aí o seu slogan, o Brasil acima de tudo, mas Deus está, aliás, o Brasil acima de todos. E Deus está acima de tudo. Então, eu creio que Deus, ele está com a mão dele estendida sobre esse homem para que gerenciar os bens que são nossos. E com isso, nós vamos ter prosperidade nessa nação. Vamos dar uma oportunidade para ele. Diga não ao PT e diga sim a Jair Messias Bolsonaro. No dia, agora, daqui a 3 semanas, vamos nas urnas e vote 17.